Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. A partir deste vídeo, nós vamos iniciar uma nova série que é para a gente trabalhar a produção do bolão da Copa do Mundo. Na verdade, esse bolão é como se fosse um simulador, para a gente saber quais seleções irão se classificar de cada um dos 8 grupos. No caso especificamente, quem será a primeira e segunda seleções classificadas, para a gente poder fazer o chaveamento das oitavas de final. Depois a gente tem que definir quais seleções irão se classificar nas oitavas, para fazer o chaveamento das quartas, classificadas das quartas para fazer o chaveamento das semifinais, vitoriosos das semifinais para fazer o chaveamento da final e derrotados na semifinal para fazer o chaveamento da disputa pelo terceiro e quarto lugares. E assim, por fim, a gente saber quem ficou em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar na Copa do Mundo. Eu fiz, por enquanto, uma prova de conceito aqui com uma estrutura bem básica mesmo. Então, por enquanto, o HTML está bem cru mesmo. Eu tenho basicamente um título, que é o bolão da Copa do Mundo. Coloquei um parágrafo com uma breve instrução do que a gente precisa fazer, para eu poder falar aqui para vocês qual é a ideia de interação que eu vou trazer, ou quais ideias a gente pode desenvolver. A gente tem que fazer a exibição do primeiro grupo, né, o grupo A, com as seleções, com a bandeira, o nome da seleção e até mesmo com o número de colocação delas. E a instrução principal é a gente solicitar para que o usuário faça a escolha de quem vai ser a primeira e a segunda colocadas daquele grupo. Depois que ele fizer a escolha do grupo A, a gente gera automaticamente a exibição dos dados do grupo B, a pessoa faz a seleção dos dados do grupo B e assim por diante. Vamos fazer a interação dessa forma. Exibir dados de grupos, um grupo por vez, para que a pessoa faça a escolha da primeira e da segunda colocada de cada grupo. Depois de finalizadas as escolhas de quem serão os classificados de cada um desses grupos, aí a gente tem a exibição automática ali do chaveamento das oitavas de final. E, consequentemente, a gente faz o mesmo esquema. O usuário vai definir quem vai se classificar das oitavas de final para fazer o chaveamento das quartas de finais e assim por diante. Tá? Então, a ideia principal é essa. Só que eu trago aqui duas propostas. Nós podemos fazer uma interação com o usuário aqui de vários modos. Nós podemos utilizar um recurso chamado Drag and Drop, que é um recurso bastante interessante. Então, a gente pode fazer a exibição dos grupos aqui em cima, do grupo aqui em cima, com as seleções, e criar uma área aqui embaixo para que o usuário arraste das seleções listadas aqui em tela, quem vai ser a primeira, quem vai ser a segunda colocada. Depois que ele confirmar essa escolha, a gente faz uma atualização dos dados da tela para exibir os dados do próximo grupo e assim ele fazer a seleção de primeiro e segundo colocado. Tá? Então a gente pode fazer utilizando o recurso de Drag and Drop, que é um recurso bastante interessante, bem como a gente pode fazer outras formas de interação, como exibir uma caixa de seleção para que o usuário clique e escolha a posição da seleção, se vai ser a primeira, segunda, terceira ou quarta colocada, e isso para todas as seleções. Então eu vou avaliar qual é a opção mais viável a partir dos próximos vídeos e eu vou trazer para vocês as soluções. Mas a ideia principal é essa, basicamente a gente fazer a exibição dos dados por grupo, escolher quem vai ser primeiro e segundo colocados e depois fazer essas interações com o usuário. A gente vai ter que armazenar essas escolhas que ele faz para que a gente gere visualmente depois o chaveamento ali das oitavas de final e etapas seguintes. A estrutura do nosso código é relativamente simples, bem parecida com aquelas que a gente já vem desenvolvendo ao longo das aulas. Eu tenho aqui uma pasta CSS com os estilos, por enquanto eu não fiz muitas formatações. A gente pode até reaproveitar estilos do exemplo anterior que a gente trabalhou, a tabela da Copa do Mundo. Coloquei uma página de imagens com as bandeiras no formato SVG, que nós já usamos nas aulas anteriores. Temos aqui um favicon, temos aqui um logo.png, isso dentro de images. Dentro da pasta JS, eu coloquei o nosso arquivo index, por enquanto está praticamente vazio, ele tem só uma linha de fato ali de código. E o que foi que eu fiz? Ao invés de eu consumir os dados de um arquivo JSON, eu coloquei já os grupos direto aqui dentro de um arquivo JavaScript, chamado grupos.js. Eu coloquei aquele array de objetos dentro de uma variável chamada grupos. Tá bom? Então prestem bem atenção nessa estrutura aqui. É a mesma do exemplo anterior, o que eu fiz foi o acréscimo de mais uma propriedade aqui. Por quê? De cada seleção eu quero ter a bandeira da seleção,
o nome completo dela, a sigla e a colocação inicial, ou seja, a posição inicial dela ali naquela listagem. Primeira seleção, segunda, terceira e quarta seleção, para que depois a gente possa exibir esses dados em tela e para que depois a gente possa inclusive manipulá-los. Tá? Então eu coloquei aqui como let para que a gente possa posteriormente manipular esses conteúdos aqui sem maiores problemas. Então é a mesma estrutura, ela é bem semelhante àquela que a gente já fez na tabela da Copa do Mundo. A diferença é que não está dentro de um arquivo JSON, a gente coloca dentro de um arquivo JS. Aí a gente não precisa fazer o consumo desses dados utilizando uma requisição lá, utilizando o fetch them. Tudo bem? Dentro do nosso arquivo index, a estrutura é bem simples. Aqui ó, nós temos a parte superior aqui da nossa página com a head, aqui link para a nossa página de estilos, link para o nosso fav icon, tá? O título, bolão da Copa, né? Simplesmente. Dentro da tag main, eu coloquei uma tag H1 com o título da nossa página, coloquei um parágrafo com um texto instrutivo, criei uma section com a classe card grupo. Dentro desse card grupo tem uma tag H2 com a classe nome grupo, por enquanto está com o texto grupo. E depois eu criei uma divisória para representar cada seleção. Geralmente a gente tem 4 seleções por grupo ali. Então eu coloquei aqui uma divisória com a classe seleções, coloquei uma imagem e um spam. A imagem vai ser da classe bandeira P, para a gente poder fazer a formatação do tamanho da bandeira. Coloquei aqui por enquanto a bandeira padrão SVG. Não coloquei aqui por enquanto texto alternativo, mas a gente pode depois fazer esse preenchimento sem problema. Aqui no spam nome seleção, eu coloquei o nome da seleção 1, depois seleção 2 e assim por diante. Então essa estrutura se repete 4 vezes, porque nós temos 4 seleções basicamente. Tá? Então finaliza ali a tag main. E daí, como eu tenho 2 arquivos de JavaScript, se a gente for pensar do ponto de vista mais tradicional, não levando em consideração os recursos do JavaScript moderno, se eu tenho aqui um arquivo index e eu vou precisar utilizar os recursos de um outro arquivo externo do JavaScript, eu posso simplesmente chamar ele aqui dentro da minha página index. Só que tem um detalhe. Eu chamei aqui o meu arquivo index.js, aqui nesse ponto, mas eu vou precisar da listagem de grupos, que são os grupos das seleções. Então percebam bem essa ordem. Primeiro eu faço aqui a inclusão do meu script de arquivos grupos.js. Tendo este arquivo antes do meu índice, o que eu vou ter de fato? Eu vou ter acesso ao conteúdo dele. Então primeiro vai ser carregado isso aqui, depois vai ser carregado o meu índice. Se eu colocar o contrário, vai dar problema. Vou até mostrar aqui para vocês. Eu coloquei grupos depois de index. Se eu for lá no meu arquivo index e fizer um console dessa minha variável grupos que eu tenho lá, lembre-se que dentro do arquivo grupos.js eu tenho uma variável chamada grupos. Então eu estou fazendo um console dessa minha variável grupos. Tudo bem? Então se a gente for visualizar, observem aqui, ó, um erro de referência, grupo não está definido. Olha, o arquivo index na linha 1 está chamando, né, uma variável chamada grupos, um objeto, um elemento chamado grupo, e ele não conhece, porque a ordem de chamada aqui está errada. Tá? Então eu tenho que primeiro chamar o arquivo grupos para depois chamar o arquivo index. Tudo bem? Salvei ali. Observem agora que não tem mais erro aqui. Ó. Atualizei. Eu já consigo ter acesso aos 8 grupos, do grupo A até o grupo H, sem problema. Inclusive, posso acessar outras informações. Se eu quiser ver, por exemplo, as informações do grupo A, que é o que está na posição 0. Se eu for lá no meu console, aparece aqui os dados do grupo A, dentro daquela estrutura que a gente já estava vendo nos exemplos das aulas anteriores. Tudo bem? Então eu tenho aqui um objeto, que é o meu grupo A, com os conteúdos aqui, seleção 1, 2, 3 e 4, com esses conteúdos bem diversificados aqui. Então a gente consegue agora ter acesso a todos os dados através da variável grupos. A gente poderia trabalhar com o recurso de export e import, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, para a gente evitar fazer esse processo aqui de chamar vários arquivos. A gente pode chamar só o nosso arquivo index e chamar o grupos dentro de index, trabalhando com os recursos de import e export que a gente tem aí no JavaScript através da versão ES6 para frente. Tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente mesmo. Então o foco da aula de hoje era fazer essa apresentação inicial para vocês, porém
eu ainda tenho que mostrar para vocês aqui alguns detalhezinhos bem simples, tá? Que são importantes de vocês verem. Então a gente já tem aqui, por exemplo, um card pronto. Esse card vai ser reaproveitado, o que a gente vai ter que fazer é só substituir esses conteúdos. O nome do grupo, substituir aqui a bandeira da seleção, o nome da seleção. A gente pode fazer isso, inclusive, para o primeiro grupo. Tá? A gente pode pegar e fazer essa solicitação de dados para o primeiro grupo, que, por exemplo, é o grupo A. Porque para a gente aqui, se vocês forem observar, aqui está grupo, tem um monte de nomes genéricos, não está muito interessante, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer simplesmente o seguinte. A gente pode criar, por exemplo, uma variável chamada grupo A, que vai receber um conteúdo. Por enquanto, eu vou deixar aqui vazio. Tudo bem? E pensem da seguinte forma. Para eu poder acessar os dados do grupo A, eu preciso acessar essa minha variável grupos na posição 0. Para poder acessar o nome do grupo, a seleção e assim por diante. Então, por exemplo, vamos supor, se eu criar, por exemplo, uma variável chamada nome grupo, tá? Só para efeito de exemplo mesmo. Nome grupo vem de onde? Vem da minha variável grupos, na posição, no caso, se for, por exemplo, o grupo A, na posição 0, eu quero chamar o atributo grupo. Tudo bem? Então, da minha variável grupos, eu tenho um atributo chamado grupo, tá? Que é o nome do grupo. Eu estou chamando aqui a posição 0 porque grupos é um array. Tá? Lembre-se que grupos é um array de objetos. Tá? Então, o nome do grupo aqui, que eu salvei, se eu fizer um console agora, console.log do nome grupo, se eu fizer um console.log aqui, se a gente for observar, aparece aqui que eu tenho o grupo A. A mesma coisa se eu for fazer, por exemplo, para pegar informações sobre a seleção. Vamos supor que eu queira pegar lá seleção 1. Do nosso array de grupos, na posição 0, que é lá do grupo A, eu posso acessar, por exemplo, a propriedade chamada seleção 1. E posso fazer, inclusive, um console desse seleção 1. Tudo bem? Então, criei aqui uma variável chamada seleção 1, que eu estou pegando dados aqui do grupo A e exibindo em tela. No caso ali, exibindo no console. Observem que aqui eu tenho a seleção 1 do grupo A, é o Catar. Então, eu consigo acessar aqui um array com vários objetos. Então, posição 0 é a bandeira. Posição 1, nome do país. Posição 2 é a sigla ou abreviação. E a posição 3 é a posição ou colocação inicial. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 0, ele só vai colocar lá a informação sobre a bandeira. E assim por diante. Então, a gente já tem acesso a todas essas informações aqui, tá? Então, eu criei isso aqui só para que vocês possam ter um exemplo. O que eu vou fazer é comentar essas linhas. E a gente vai fazer aqui, por exemplo, tá? Deixa eu até apagar isso aqui, desnecessário. Fazer logo a atribuição direta. Eu vou dizer que aqui na minha tag H2, que tem a classe nome do grupo, eu vou colocar o grupo correspondente à primeira seleção. Tudo bem? Então, eu vou fazer logo aqui direto, um document.querySelector. Eu vou selecionar nome grupo, ou seja, da classe nome grupo. Vou dizer que dentro do HTML, ou seja, dentro da tag HTML, do elemento que tem essa classe chamada nome grupo, eu vou colocar exatamente aqui, ó. Do meu array de grupos, na posição 0, que é o grupo A, eu vou colocar o grupo, que é o nome do grupo, que é a letra. Feito isso, salvo, se a gente for observar, já aparece aqui o grupo A. Vou fazer aqui a exibição da bandeira e fazer a exibição do país aqui. No caso, vamos começar aqui substituindo o conteúdo dessa parte aqui, do nome da seleção, que é nome seleção, para colocar o país, que é a primeira seleção. Então, do mesmo modo que a gente fez esse esquema aqui, então eu vou selecionar, por exemplo, nome seleção, só que aqui, preste atenção que a gente tem um pequeno problema. Eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes nome seleção. Então, nesse caso aqui, é interessante que eu faça o seguinte. Eu crio uma variável chamada seleções e eu faço a seleção dessa listagem, utilizando o querySelectorAll. Por que eu vou utilizar o querySelectorAll? Porque eu não tenho apenas
um elemento com a classe nome seleção. Eu tenho 4, pelo menos, né? Então eu vou fazer a seleção dessa listagem de 4 elementos que tem a classe nome seleção e armazenado dentro dessa variável chamada seleções, ou seja, seleções vai ser um array. Tudo bem? Daí sim eu vou dizer que seleções na posição 0, que é na primeira posição, eu vou colocar dentro do HTML dela o quê? A informação sobre a seleção ali. No caso, é importante você lembrar que isso aqui vai colocar um array, né? Eu quero até que vocês vejam como vai ser exibido. Então, no primeiro elemento lá de seleções, dentro do HTML dele, eu vou colocar lá de grupos na posição 0, ou seja, do grupo A, eu vou colocar os dados que estão lá na propriedade chamada seleção 1. Tudo bem? Ou seja, aqui no primeiro, aqui dentro, eu vou substituir esse seleção 1 por outro conteúdo. Se a gente for observar lá no nosso HTML, aparece aqui catar svg, vírgula, catar, traço, cat, traço 1. Só que eu não quero tudo isso. Lembrem-se que do grupo A, da seleção 1, no caso aqui eu quero exibir o nome do país. Então é o que está na posição 1 da seleção 1. Então eu venho lá no nosso arquivo. E aqui eu digo que eu quero colocar o conteúdo que está na posição 1 do array seleção 1. Tudo bem? Com isso, observem que aparece somente o nome do país. Eu vou copiar essa linha aqui para baixo, pelo menos 4 vezes, e dizer que na posição 1, na posição 2, na posição 3, ou seja, na primeira, segunda, terceira e quarta posições dessa seleção que a gente fez aqui, eu vou colocar tudo do grupo A, só que eu vou colocar informações sobre a seleção 1, seleção 2, seleção 3, seleção 4. Sempre a posição 1, que é ali, no caso, o nome do país por completo. Então, essas aqui são as 4 linhas que a gente usa para poder fazer o preenchimento em conjunto com esses dados aqui. Então, isso aqui faz parte de um mesmo contexto. Tá? Então, a gente está repetindo bastante código, mas depois a gente pode compilar tudo isso, colocar dentro de funções, né? Dar uma organizada melhor no código. O que importa é que já temos aqui o grupo A, temos os nomes das seleções, respectivamente. E podemos também fazer aqui a substituição da bandeira. Só que a substituição da bandeira, ela tem um pequeno porém, né? Vai ser bem parecido com esse esquema. A gente vai ter que selecionar uma lista, né, das bandeiras para depois fazer a atribuição. É importante você ver aqui, ó, todas as bandeiras são tags img com a classe bandeira P. Tá? E o que a gente vai ter que mudar é a propriedade src, basicamente. Tá? Então, vamos aqui no nosso código. A gente vai fazer uma seleção parecida com essa aqui. A gente pode vir bem aqui e criar uma variável chamada bandeiras. Tá? A gente poderia chamar de bandeiras P, por exemplo. Eu vou colocar só bandeiras. Do nosso documento, eu vou selecionar tudo que tenha a classe bandeira P. Tá, ok? Bandeira P. Botou aqui só o apóstrofo. Então, bandeiras é uma variável que, no caso, vai ser um array, que vai acomodar todas as bandeiras que a gente tem, que no caso são 4. A estrutura vai ser bem semelhante a essa aqui anterior. Bem semelhante mesmo. No caso aqui de bandeiras, tá? Na posição 0, 1 e 2 e 3, eu vou mudar o conteúdo dentro. Não. Eu vou mudar o atributo src. Tá? Então, o src da nossa bandeira vai mudar. Então, o src vai mudar. O que a gente tem que colocar aqui, basicamente, é o caminho completo para poder chegar na bandeira. Tá? Então, a gente tem que mudar o conteúdo completo mesmo. Então, prestem bem atenção aqui no seguinte. Só isso aqui, na posição 1, eu tenho o nome do país. Na posição 0, eu tenho informação sobre a bandeira. Tá? Se eu colocar só isso aqui, não vai funcionar. Se vocês observarem, ele está dizendo aqui que ele não conseguiu encontrar os arquivos catar.svg, porque ele procurou na raiz do projeto e não encontrou. Falta a gente acrescentar algumas informações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Ctrl X aqui, colocar aqui a crase. Vou trabalhar aqui com query string. Por quê? Dentro da nossa pasta images, ou seja, dentro da nossa pasta images, na raiz do nosso projeto, nós temos uma pasta chamada images. Dentro dela, a gente tem uma pasta chamada bandeiras. E dentro dessa pasta bandeiras é que a gente tem
no caso, a informação sobre a bandeira. Então aqui eu tenho o nome da bandeira. Então eu coloquei aqui dentro de uma variável, né, utilizando aqui os recursos do nosso template string ou template literals. Fiz isso aqui só no primeiro. Observem que já apareceu a bandeira aqui do Catar. Só falta agora fazer para as outras. Então é a mesma ideia aqui para baixo. Eu vou só copiar e colar aqui e depois só mudar o nome da seleção, que aqui respectivamente são seleção 2, seleção 3 e seleção 4. Tá? Então observem bem. Das bandeiras que a gente selecionou na posição 0, eu vou mudar aqui o atributo ou propriedade src e vou acrescentar esse conteúdo aqui, que é o caminho completo. Na raiz do meu projeto, eu tenho uma pasta chamada images, dentro de images eu tenho bandeiras com o nome de uma seleção .svg. Então vejam que o código é bem parecido, né? Os códigos são bem parecidos mesmo. Feito isso, observem que agora a gente tem exatamente aqui as bandeiras das seleções e a gente tem os nomes dos países. Tudo certo até aí. É importante a gente fazer esse tipo de inserção para que depois a gente possa selecionar os conteúdos, tá? Selecionar a bandeira ou selecionar o texto que está dentro desses conteúdos para que a gente possa manipulá-los. Então, o foco da aula de hoje basicamente era eu fazer essa apresentação inicial do problema e fazer essa demonstração de algumas alterações do conteúdo aqui. Nas próximas aulas a gente vai melhorar esse nosso projeto, a gente vai otimizar e começar a trabalhar, atacar ali algumas funcionalidades bem específicas. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!